Descobri quanto o São Paulo pode receber de Evangelos Marinakis na parceria pelas categorias de base. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essas cifras, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Jorge Carrascal no São Paulo procede. Um jornalista colombiano cravou. Seria um ótimo nome para o meio-campo. O Carrascal não é um atacante de lado de campo? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Dinamo Moscou, 26 anos de idade, tá? Atacante, ele joga de ponta direita ou ponta esquerda. Então, assim, ó, por mais que estejam cravando, o São Paulo não vai dar muitos tiros em relação a contratações, porque o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo vai buscar um lateral esquerdo, eventualmente um segundo lateral esquerdo, que é um lateral direito e um camisa 10. Atacante de lado de campo não será contratado, até porque, por exemplo, você traz o Carrascal, você freia o espaço para William Gomes, Henrique, Ferreira, entre outros, tá? Então, não tô botando fé nessa história não, até por tudo que eu tenho ouvido de pessoas do São Paulo com quem eu falo com alguma frequência. Bora de informação exclusiva. Quero te contar quanto é que o São Paulo pode faturar no acordo com Evangelos Marinakis, um magnata grego que tem tratativas avançadas para se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base. Os valores discutidos entre São Paulo e Marinakis giram na casa dos 100 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 630 milhões de reais. Só para lembrar que Cruzeiro e Botafogo lá atrás venderam suas SAFs com a promessa de um investimento de 400 milhões de reais. O São Paulo é capaz de colocar bem mais dinheiro no clube com categorias de base, embora também lembremos, né, que não há dívidas nas categorias de base. Para que essa negociação com o Marinakis seja concretizada, o São Paulo precisa criar uma empresa com o CNPJ e o Marinakis vai ter percentual em cima dessa empresa. Com um detalhe importante, dentro de um período de 10 anos, o São Paulo teria a possibilidade de recomprar a parte do Marinakis. Quero acrescentar outro detalhe super relevante. São Paulo e Marinakis pretendem assinar os documentos para concretizar o negócio até o fim do mês de janeiro. Esse é o prazo estipulado entre as partes. Na semana passada, o presidente Júlio Casares e uma comitiva do São Paulo estiveram em Londres para 3 dias e meio de reuniões com o Evangelos Marinakis. Dá para dizer que o magnata grego está empolgado com a ideia e existe otimismo na parte do São Paulo para que o martelo seja batido. Nicola, como é que vai funcionar o investimento de 630 milhões de reais? Há um fluxo programado de investimento, essa grana vai ser utilizada basicamente para a contratação de atletas das categorias de base. A ideia é que o São Paulo contrate os melhores do Brasil e da América do Sul, usando inclusive o serviço de scout do Nottingham Forest, clube inglês, que é um dos times que o Marinakis tem. Então, esse serviço de inteligência e busca por jogadores seria utilizado para que o São Paulo mapeasse as principais promessas da Argentina, do Equador, do Uruguai, todos os países da América do Sul, além, obviamente, de jogadores que estejam surgindo no futebol brasileiro. São Paulo seria o protagonista nas compras e montaria uma categoria de base muito mais forte do que a de qualquer outro time do Brasil já teve. Aí, na hora de vender atletas, São Paulo e Marinakis dividem o lucro. Como é que funciona esse lucro? Outra informação exclusiva. Percentual começa com 75% do valor do negócio para o São Paulo, 25% do valor do negócio para o Marinakis. E com o passar dos anos, esse percentual do São Paulo vai diminuindo até chegar a 60%. O percentual do Marinakis vai aumentando até chegar a 40%. Valor final de 60% para o São Paulo, 40% para o Marinakis, e essa mudança tem a ver com o fato de que agora o Marinakis não investe nada. Então, se o Rian Francisco, por exemplo, for vendido, não seria justo que o magnata já tivesse uma fatia grande e gorda desse atleta, até porque nunca investiu no jogador. Mas daqui a alguns anos essa situação vai mudar, é possível que vários dos reforços vendidos tenham sido comprados pelo magnata grego. Diante disso, ele fica com até 40% do lucro. O que você pensa sobre essa história? Importante dizer que para que esse negócio avance, São Paulo precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, até por isso o Tricolor já faz movimentos entre os conselheiros para explicar direitinho o que está acontecendo e mostrar o quanto isso pode ser relevante para a história tricolor.
Você gosta? Não gosta? Já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião sobre o Wendel e Oscar. O Bruno, as tratativas entre São Paulo e o Wendel estão fechadas, as negociações entre São Paulo e Porto avançaram. Tendência é que o Moreira seja emprestado por uma temporada e agora as partes só estavam discutindo se vai ser uma opção de compra ou obrigação de compra, tá? Assim que esse martelo for batido, o Wendel vira jogador. Sobre o Oscar, há uma novidade importante. Na semana passada, o Plihal já meio que desestimulou o torcedor são paulino com a informação de que a família do Oscar preferiria continuar fora do país, mais especificamente na Europa. Mas os torcedores do São Paulo têm feito uma campanha grande para que o Oscar e a esposa dele venham para o Brasil. E a esposa até chegou a comentar que tem recebido muitas mensagens, tem respondido algumas com o coração. O próprio Oscar deu curtidas a torcedores do São Paulo que pediam a sua vinda em definitivo. Tudo isso pode ser toda essa campanha pode acabar mudando a ideia do Oscar. Vale a lembrança de que algo parecido aconteceu quando da contratação do Lucas Moura. A esposa do Lucas estava muito em dúvida se valia a pena ou não vir para o Brasil, e aí, diante de um movimento bem grande de torcedores do São Paulo, ela se convenceu de que poderia se dar certo, e até agora a coisa tem funcionado bem. Mas aí sobre o São Paulo, tá? Uma pessoa, só para vocês entenderem, o Marinacks hoje negocia com o São Paulo e com o Vasco, e em compassos diferentes, tá? Negociações com o São Paulo no estágio mais avançado, as negociações com o Vasco ainda na parte das diligências, que nada mais são do que averiguações das contas, das dívidas, dos passivos, do patrimônio. O Marinacks está tendo acesso a todos os dados para que possa definir pela proposta ou não. Em relação ao São Paulo, tem algumas atualizações importantes, a principal delas. Segundo essa fonte importante do São Paulo, tem participação direta nas tratativas com o Marinacks. A ideia do São Paulo é sacramentar o acordo em janeiro. Tá? Existe um prazo que já foi dado entre as partes para que tudo seja assinado em janeiro. O Marinacks já teve acesso ao contrato que o São Paulo sugere. Esse contrato está sendo avaliado pelo grego. Se ele der o ok, aí parte-se para os últimos detalhes burocráticos e para o pagamento de um valor que pode chegar a 100 milhões de dólares. Havia dito para você que as histórias do São Paulo, de que o dinheiro para a base são lorota, até porque qual clube vai querer parceria de 50 milhões para pôr na sua base? Vini, você tinha um fundo de razão sim, tá? O Vinícius foi um dos primeiros a falarem aqui na live que estava estranha essa história de um investimento só na base. No papo que eu tive ontem com uma pessoa do São Paulo, ela admitiu que parte da grana pode ser utilizada assim no time profissional. Até porque 100 milhões de dólares, que é quanto o Marinacks pretende gastar, equivalem hoje a mais ou menos 600 milhões de reais. É muito dinheiro para você investir apenas na base, tá? Então, não sei se os caras estão tentando ludibriar na possibilidade de utilização da grana do Marinacks para uma, entre aspas, SAF do São Paulo, mas enfim, é o que está rolando. Inclusive europeu. O Oscar vale todo esse esforço, 33 anos, quase 10 anos de China, tenho dúvidas. Fabião, a verdade é que no futebol, quando você faz uma contratação, não dá para ter certeza de nada, né? Mesmo o Facundo Torres, que veio da Major League Soccer com excelentes números, dá para cravar que ele vai arrebentar com a camisa do Palmeiras? Não. Sobre o Oscar, 8 anos jogando na China, nível de competição muito menor, nível de treinamentos muito menor, intensidade baixíssima, embora ele esteja voando por lá. Acho que o São Paulo pensa no Oscar muito por tudo que ele segue mostrando, mesmo no campeonato de nível mais baixo, mas mais do que isso, porque há uma escassez gigante de meias atacantes. Quem que o São Paulo, com pouquíssima condição de investimento para aquisição de direitos econômicos, poderia contratar? Paulo Henrique Ganso? Entre Ganso e Oscar, eu prefiro Oscar. Garro, sem chance. Alan Patrick, sem chance. Esse mercado do camisa 10 é muito difícil. Por exemplo, o Corinthians investiu 6 milhões de dólares no Rodrigo Garro, um baita golaço, acertou em cheio, mas está pagando 2 milhões de reais por mês ao Igor Coronado e errou. Enfim, se o São Paulo consegue fechar a contratação do Oscar para pagar ele, o mesmo que paga ao Lucas Moura, 1,5 milhão de reais por mês, eu acho bom negócio. Eu acho uma aposta justificável, tá? Mas fica à vontade para mandar também a sua opinião, agradecendo o superchat Gustavo Serra. Nicola, a probabilidade de o Wendel e o Oscar chegarem de 1 a 10.
O Wendel eu vou colocar 9,5. O Oscar, cara, o São Paulo está esperançoso em relação ao Oscar, tá? Eu posso assegurar para vocês que dentro do São Paulo existe a expectativa de que o negócio aconteça. Se rolar o Oscar no Brasil, deve ser São Paulo, e a falta de grandes propostas do futebol europeu também tem ajudado. Mas aí eu vou ser mais prudente, eu vou colocar 4,5 de chance para o Oscar. 9,5 para o Wendel e 4,5 para o Oscar. Jogada do Casares quando acabar seu mandato, via SAF. O Vinícius talvez esteja tendo uma leitura a respeito dessa negociação com o Marinacks, tá? O Túlio pedindo notícias do São Paulo, estava falando agora há pouco sobre Oscar no Tricolor. O São Paulo não jogou a toalha e o São Paulo tem percebido que a campanha de torcedores para tentar convencer o jogador e a esposa dele pode surtir efeito. O São Paulo já aceitou colocar o Moreira na negociação com o Wendel no Porto. Moreira vai por empréstimo e depois o Porto vai ter a opção de comprá-lo ou devolver o jogador, tá? Sobre a negociação com o Marinacks, a principal notícia que eu quero passar para vocês é que o São Paulo espera por uma conclusão, uma assinatura do contrato com o Marinacks para janeiro. Deixa eu até acrescentar um detalhezinho em cima dessa informação que eu contei na abertura do programa. Esse acordo que está sendo desenhado com o Marinacks prevê a necessidade de aprovação no Conselho Deliberativo. E aí eu vou acrescentar, o São Paulo já está trabalhando de forma política para que os membros do Conselho aprovem esse acordo, tá bom? Você quer saber se o Dybala pode chegar? A informação que eu tenho de duas fontes diferentes é que não há negociação com o Dybala, tá? Ele foi dentro do São Paulo, teve o nome debatido, mas não avançou nada mais sobre isso, tá? Ó, deixa eu ler agora uma resposta que acabou de chegar. Ontem o presidente do Vitória, o Fábio Mota, afirmou que o Vitória quer a contratação do Rato, do São Paulo. O staff do Rato ontem não tinha nenhuma informação sobre procura. Mandei mensagem para uma pessoa importante do São Paulo, prometi off para ela. Perguntei, alguma chance de vocês venderem o Wellington Rato para o Vitória? Aí a pessoa respondeu, depende. Grana ou troca de jogadores? Deixa eu ver o que a gente consegue de resposta por aqui, tá? E o Eduardo Tony também respondeu, eu perguntei para o Tony se tem alguma camisa para ser lançada pelo São Paulo, nada. Deixa eu agradecer aqui. Só para fazer uma atualização com vocês, perguntei no início da live se tem alguma chance de o São Paulo vender o Wellington Rato para o Vitória. A resposta foi, depende. Eu falei, grana ou troca de jogadores? E a resposta foi, grana. Peraí, que tem uma tentativa de... Nossa, o moleque veio aqui para... Enfim... Meu 03 causando aqui, quase derrubou a live, mas beleza. Thiago Palácios, meia do Estudiantes no São Paulo. Ô Paulo, deixa eu ser bem sincero com você. São Paulo está muito focado em Wendel e Oscar, tá? Mesmo com a notícia da semana passada do Plihal, de que o Oscar estava disposto a continuar na Europa, a voltar para a Europa, o São Paulo nunca desistiu do Oscar e tem feito todo o esforço, com participação do Muricy, do Milton Cruz, do Zubeldia. O Zubeldia conversou com o Oscar por telefone e conversa longa. O Júlio Casares sempre em contato com o empresário dele, o Juliano Bertolucci. Enfim, os caras não desistiram e ainda tem esperança de que o negócio possa acontecer, tá? Investidor no São Paulo, manda um abraço para Lívia. Então vou mandar um abraço para Lívia e também para o Zoom. Sobre investidor, a negociação é com Evangelos Marinacks. E a expectativa do São Paulo é de uma arrecadação de 100 milhões de dólares. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro do São Paulo nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Informações atualizadas do Tricolor Paulista. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação. É super importante demais a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço do coração, até o próximo vídeo. Segue para mais, vamos que vamos.